Minha filha adotiva, que nos deixou aos 18 anos para viver com sua família biológica mais rica do que nós, apareceu no funeral do meu marido. Exigiu sua parte na herança, dizendo que era o mínimo que podíamos fazer por ela, e trouxe até um advogado. Quando entreguei o documento que meu marido deixou, seu advogado leu, e após entender o conteúdo, ela se arrependeu de ter vindo. Agora, quer lamentar comigo, influenciada pelo que a mídia anda dizendo. Meu nome é Helena, e essa é a história de como minha vida mudou para sempre. Eu e meu falecido marido, Roberto, nos conhecemos ainda no ensino médio. Ele era o típico garoto reservado, mas com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Já eu, sempre inquieta e cheia de ideias, não demorei muito para perceber que ele era o amor da minha vida. Começamos a namorar durante o último ano do colégio, e desde então, éramos inseparáveis. Aos 21 anos, nos casamos. Foi uma cerimônia simples, apenas para familiares e amigos próximos, mas cheia de emoção. Tínhamos muitos sonhos e planos para o futuro. Roberto era engenheiro civil, metódico e sempre muito focado, enquanto eu trabalhava como professora, apaixonada pela educação. Nossa vida seguia tranquila, e aos 25 anos, decidimos que era hora de aumentar nossa família. Porém, após meses de tentativas frustradas, descobrimos que tínhamos problemas de infertilidade e não poderíamos ter filhos. Foi um golpe duro. Lembro do momento em que recebemos a notícia, parecia que o chão se abria sob nós. Contudo, o amor que sentíamos um pelo outro nos manteve unidos. Tentamos tratamentos, consultamos especialistas, mas a resposta era sempre a mesma: as chances eram mínimas. Depois de quase 2 anos de tentativas sem sucesso, tomamos a decisão mais importante de nossas vidas: adotar. Queríamos dar a uma criança a oportunidade de ter um lar cheio de amor. Foi assim que conhecemos Clara. Ela tinha apenas 4 anos, com olhos grandes e curiosos, cheios de histórias que ainda não tinha vivido. Clara havia sido retirada de seus pais biológicos, que enfrentavam problemas com o vício. Não havia familiares que pudessem ou quisessem cuidar dela. Desde o primeiro dia em que a recebemos em nossa casa, sentimos que ela completava nossa família. Clara era uma menina cheia de energia, sempre correndo pela casa, rindo, trazendo luz para cada canto. 1 ano depois, Clara tornou-se oficialmente nossa filha. Seus pais biológicos abriram mão de seus direitos, acreditando que não poderiam lhe dar o que precisava, e confiando que estaria em boas mãos conosco. A adoção foi fechada, sem qualquer possibilidade de contato com eles, e durante muitos anos, assim foi. Os primeiros anos com Clara foram felizes. Ela era curiosa, sempre querendo aprender e explorar o mundo ao seu redor. Roberto a adorava, e juntos criamos uma rotina cheia de carinho e atenção. Sabíamos que os desafios de ser pais adotivos existiam, mas nos dedicamos a dar a ela tudo o que podíamos, preparando-a para o futuro. No entanto, quando Clara completou 18 anos, algo mudou. Até aquele momento, a vida seguia relativamente tranquila, e apesar dos desafios normais da adolescência, nunca imaginamos que tudo poderia mudar tão rapidamente. Foi no dia do aniversário dela que recebemos uma notícia que nos abalou profundamente: os pais biológicos de Clara haviam entrado em contato com ela. Eu e Roberto nunca pensamos que isso pudesse acontecer, especialmente porque a adoção de Clara era fechada, o que significava que não deveria haver qualquer comunicação entre ela e os pais biológicos. Durante todos aqueles anos, eles respeitaram esse acordo. No entanto, ao completarem 18 anos, muitas crianças adotadas sentem a necessidade de conhecer suas origens, e foi exatamente o que aconteceu com Clara. Os pais biológicos de Clara enviaram um e-mail para ela, dizendo que tinham mudado de vida e que, após muitos anos lutando para se recuperar, estavam finalmente em condições de se reconectar com a filha. Eles confessaram que se arrependeram profundamente de tê-la perdido para o sistema de adoção, mas acreditavam que aquilo tinha sido o melhor para ela na época. Agora, com uma vida estável e financeiramente confortável, queriam uma segunda chance. Eu e Roberto ficamos devastados. Havíamos sido os pais de Clara por 14 anos, e de repente, ela decidiu que queria conhecer e, pior, se aproximar dos pais biológicos.
O mais doloroso foi quando descobrimos que Clara estava mantendo esses encontros em segredo. Sem nos dizer nada, ela começou a passar mais tempo com eles e a construir um relacionamento pelas nossas costas. Foi apenas 4 meses depois do aniversário de Clara que ela nos contou a verdade. Ela decidiu que iria se mudar para a casa dos pais biológicos e dar uma chance a eles. Foi um momento de choque e dor para nós. Lembro-me claramente do dia em que ela nos comunicou sua decisão. Ela explicou que tinha passado bastante tempo com eles e sentia que, por algum motivo, deveria estar com eles, que havia uma razão para ter nascido naquela família e não na nossa. Mas o que mais nos machucou foi o motivo verdadeiro por trás da escolha de Clara. Descobrimos que os pais biológicos dela haviam se tornado ricos, e isso pesou muito na decisão dela. Ao se reconectar com eles, Clara percebeu que a vida que eles poderiam oferecer a ela era muito mais luxuosa do que a que tínhamos. Eles eram agora donos de um negócio de sucesso e viviam uma vida de alto padrão, algo que Clara sempre desejou. Ela sempre teve uma inclinação para o materialismo, e ao descobrir que seus pais biológicos eram ricos, optou por deixar para trás a família que a criou e ir viver com eles. Foi como se todo o nosso esforço, todas as nossas tentativas de ser bons pais, tivessem sido em vão. Sentimos como se tivéssemos perdido Clara, não apenas para os pais biológicos, mas também para o dinheiro. Esse foi o início do fim do relacionamento entre nós. O dia em que Clara nos contou que estava de mudança para viver com seus pais biológicos foi um dos mais dolorosos da minha vida. Ela se sentou à nossa frente, no sofá da sala, com os olhos fixos em um ponto distante. Roberto estava ao meu lado, apreensivo, sem saber o que estava por vir. Preciso falar com vocês, disse Clara, com uma voz estranhamente fria. Claro, filha, o que houve? Perguntei, tentando manter a calma. Havia algo em seu olhar que me deixava inquieta. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu vou embora. Vou morar com meus pais biológicos. As palavras dela me atingiram no coração. Senti minha garganta apertar, e um silêncio pesado tomou conta da sala. Roberto, visivelmente abalado, tentou intervir. Clara, o que você está dizendo? Nós somos sua família. Ela o interrompeu. Eu já tomei minha decisão, pai. Nada do que vocês disserem vai mudar isso. Roberto olhou para mim, buscando respostas que eu não tinha. Mas por quê? O que aconteceu? Clara hesitou por um momento, mas logo continuou, sem emoção aparente. Nos últimos meses, eu não estava saindo com amigos como disse. Estava encontrando meus pais biológicos. Eles me levaram para conhecer a vida que tenho agora, uma vida que eu sempre quis. Festas, viagens, luxo. Eles podem me dar coisas que vocês nunca poderiam. Então é isso? Perguntei, sentindo dor e incredulidade. Você está nos trocando por dinheiro? Ela não respondeu imediatamente. O silêncio foi a pior resposta que eu poderia receber. Eu preciso de espaço, ela disse finalmente, desviando o olhar. Preciso me reconectar com a minha verdadeira família. A palavra verdadeira reverberou pela sala como um golpe cruel. Roberto se levantou, os olhos marejados. Nós sempre fomos sua verdadeira família, Clara. Te criamos com amor, te demos tudo o que pudemos, e agora você, vai embora por isso? Eu já decidi, ela repetiu de forma fria. Eles podem me dar o que vocês nunca conseguiram. Nos dias que seguiram, nossa casa se tornou um lugar vazio. Clara estava ali fisicamente, mas sua presença já não era a mesma. Sabíamos que, em breve, ela arrumaria suas coisas e partiria. Quando o dia chegou, eu e Roberto estávamos na porta, observando enquanto nossa filha, a menina que havíamos criado com tanto amor, fechava as malas. A casa, que antes era cheia de vida, ficou em silêncio. Eu e Roberto tentamos seguir em frente, mas a ausência de Clara era uma ferida aberta que demoraria muito tempo para cicatrizar. Foi como se tivéssemos perdido nossa filha para sempre, não para outra família, mas para o desejo de uma vida mais luxuosa e materialista. E assim, Clara se despediu de nós, sem olhar para trás, deixando para trás uma história de amor,
sacrifício e dedicação que, infelizmente, não foi suficiente para mantê-la ao nosso lado. Os anos que se seguiram à partida de Clara foram os mais difíceis das nossas vidas. Quando ela foi embora, levou consigo não apenas as memórias de todos os momentos que passamos juntos, mas também a alegria que preenchia nossa casa. O silêncio era opressor. Não ouvíamos mais o som das risadas dela, as conversas no jantar, nem suas pequenas birras adolescentes. Tudo isso tinha sumido, e o vazio que ficou era esmagador. Roberto e eu tentamos continuar nossas vidas, mas a ausência de Clara nos afetou profundamente. Era como se a cada dia nos lembrássemos de uma nova ferida. O quarto dela permanecia intocado, como se, de alguma forma, quiséssemos acreditar que ela voltaria. Mas sabíamos que isso não aconteceria. Ela estava com seus pais biológicos agora, aproveitando a vida que sempre desejou e que nós nunca poderíamos lhe dar. Com o tempo, Roberto começou a se fechar cada vez mais. Ele sempre foi um homem forte, mas Clara era o ponto fraco dele, sua menina. Ver a decepção nos olhos dele era devastador. Embora tentássemos nos apoiar mutuamente, a dor e o ressentimento nos afastavam, e nossa relação começou a se desgastar. O amor ainda estava ali, mas havia uma sombra entre nós, uma sombra criada pelo abandono de Clara. Ela tinha escolhido outra vida, e não havia mais espaço para nós. Os anos se passaram sem que tivéssemos qualquer notícia dela. Tentamos segui-la pelas redes sociais, através de amigos em comum, mas tudo o que descobríamos só aumentava nossa tristeza. Clara estava aproveitando a vida de luxo com seus pais biológicos, vivendo a vida que sempre desejou. Isso nos machucava ainda mais, pois confirmava que nossa dedicação, nosso amor, simplesmente não foram suficientes. Foi nesse momento de vulnerabilidade que a vida nos golpeou novamente. Roberto começou a sentir-se mal, algo que inicialmente atribuíamos ao estresse emocional de tudo o que passamos com Clara. Mas, após várias consultas e exames, recebemos a notícia que nos devastou ainda mais: Roberto tinha câncer no fígado. O diagnóstico foi um novo golpe em nossas já fragilizadas vidas. Tentamos lidar com a doença da melhor forma possível, mas a verdade era que estávamos exaustos, emocional e fisicamente. As sessões de tratamento foram intensas, e embora Roberto tenha lutado com todas as suas forças, a doença parecia implacável. Durante todo esse tempo, Clara nunca nos procurou. Nem um telefonema, uma mensagem, nada. Eu sabia que alguns dos antigos amigos dela sabiam da nossa situação, então era impossível que ela não soubesse. Isso só aprofundava a nossa dor. Era como se tivéssemos sido completamente apagados da vida dela, como se os anos que passamos juntos não tivessem significado nada. Enquanto cuidava de Roberto, não pude deixar de pensar em como tudo teria sido diferente se Clara estivesse ao nosso lado. Ela poderia ter trazido algum conforto, uma pequena chama de esperança durante aqueles tempos sombrios. Mas ela escolheu não estar presente, e o silêncio dela ecoava tanto quanto o da nossa casa. Os tratamentos de Roberto começaram a perder efeito, e com o passar do tempo, sua saúde foi piorando. Saber que estávamos perdendo a batalha era devastador. Cada dia que passava, eu me perguntava como seria viver sem ele. Roberto era o amor da minha vida, meu companheiro de todas as horas, e agora, além de termos perdido nossa filha, eu estava prestes a perder o homem com quem construí toda a minha história. O câncer consumia Roberto lentamente, e eu, impotente, só podia assistir a nossa vida desmoronar. O dia do funeral de Roberto foi um dos mais difíceis da minha vida. Após anos de luta contra o câncer, ele finalmente descansou, mas isso não tornou a despedida mais fácil. Ver o caixão fechado, cercado por flores e amigos que vieram prestar suas últimas homenagens, era um lembrete doloroso de que meu companheiro de vida não estaria mais ao meu lado. E o que tornou tudo ainda mais insuportável foi a presença inesperada de Clara. Depois de 8 anos de completo silêncio, Clara apareceu no funeral. Ela chegou sem aviso, acompanhada de um advogado, o que logo me deu uma ideia de suas intenções. Não veio para prestar suas últimas homenagens ao pai que a criou com tanto amor. Não veio para oferecer conforto em um momento de dor. Ela estava ali por um único motivo: discutir a herança.
Eu não conseguia acreditar. Aquela jovem que estava de luto, vestida de preto, não era a filha que um dia criamos. Quando ela se aproximou de mim para expressar suas condolências, eu soube que algo estava prestes a acontecer. A forma como ela se comportava, a presença do advogado ao seu lado, tudo indicava que ela tinha outros motivos para estar ali. Depois de algumas palavras frias e formais, Clara foi direto ao ponto. Ela queria saber sobre a herança. Mesmo no meio do funeral, ela não teve a decência de esperar o momento certo para discutir isso. Começou a insinuar que tinha direito à parte dos bens de Roberto, e que eu, como viúva, deveria ser justa e incluí-la no que ele deixou para trás. Eu tentei manter a calma, mas por dentro estava devastada. Não só pela perda de Roberto, mas pela atitude de Clara, que demonstrava não ter qualquer respeito ou consideração. Eu sabia que aquela cena iria acontecer, pois Roberto havia antecipado essa possibilidade e, antes de falecer, deixou um documento para Clara, com instruções claras sobre seus últimos desejos. Com as mãos trêmulas, eu tirei o documento que Roberto tinha escrito do meu bolso e o entreguei ao advogado dela. O conteúdo do documento era simples e direto. Roberto havia deixado tudo para mim. Ele especificou que qualquer pessoa que não estivesse presente em sua vida nos últimos anos, especialmente nos anos de sua doença, não teria direito a nada. Ele reforçou que Clara, ao nos abandonar para viver com os pais biológicos, havia rompido o vínculo que tinham, e por isso ele não lhe devia nada. O advogado leu o documento em silêncio, cochichou nos ouvidos de Clara e entregou a ela o documento. E pude ver a expressão de Clara mudar. Assim que Clara leu o documento de Roberto, a máscara que ela usava no funeral caiu por completo. A notícia de que ela não receberia nada abalou todas as suas expectativas, e sua reação foi imediata. Em questão de segundos, a expressão de condolência e tristeza que ela mantinha para os outros presentes se transformou em desespero. Ela começou a chorar descontroladamente, soluçando alto, como se estivesse vivendo o maior luto de sua vida. Mas eu sabia, e todos ali podiam ver, que não era tristeza pelo pai que ela havia perdido. Era o choro amargo de quem tinha acabado de ver seus planos de herdar uma fortuna desmoronarem. Aquilo não era arrependimento verdadeiro, era uma encenação desesperada. Clara se aproximou de mim, seus olhos cheios de lágrimas, pedindo perdão de forma quase teatral. Eu sinto muito. Eu sei que cometi muitos erros, mas por favor, me perdoe. Repetia ela, enquanto tentava me abraçar. Ela dizia que queria consertar tudo, que queria estar ao meu lado nesse momento de dor, mas a verdade era que ela só estava ali para garantir sua parte no que Roberto havia deixado. Eu estava em choque, paralisada pela mistura de tristeza, raiva e descrença diante da cena que Clara estava protagonizando. Como ela ousava tentar transformar aquele momento, o funeral do homem que a criou com amor e dedicação, em uma oportunidade para se redimir? Mas a redenção dela não era pelo amor de família, era pela perda do dinheiro. Por um instante, olhei nos olhos de Clara e não vi a menina que criei. Vi uma mulher que fez escolhas e que, agora, estava colhendo as consequências. Ela queria que eu a perdoasse, que esquecesse os anos de abandono e de indiferença, como se tudo pudesse ser resolvido com um pedido de desculpas vazio. Eu não consegui. Não, eu disse, firme. Não vou perdoar você. Você nos abandonou. Escolheu outra vida, e essa foi a sua decisão. Agora, quer voltar como se nada tivesse acontecido, mas é tarde demais. Roberto sabia disso, e eu também sei. Não há mais lugar para você aqui. Clara parecia incrédula, como se esperasse que seu choro e seus pedidos de perdão fossem suficientes para mudar minha opinião. Mas o que ela não entendia é que, para mim, o mais doloroso não era a questão do dinheiro ou da herança. Era o fato de que ela só se lembrava de nós quando achava que tinha algo a ganhar. Nos últimos 8 anos, enquanto Roberto lutava contra o câncer, ela não deu nenhum sinal de vida. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo quando soube da gravidade da doença. Ver aquela cena no funeral me enchia de raiva. Como ela podia se importar tanto com a herança e tão pouco com a família que a criou? Clara continuava a insistir, chorando e tentando me convencer de que havia mudado.
Mas eu sabia que aquelas lágrimas eram falsas, que tudo aquilo era uma tentativa desesperada de conseguir o que queria. Você não é mais parte dessa família, eu disse, com a voz tremendo. Você fez sua escolha quando foi embora. Agora, viva com ela. Clara ficou imóvel por um momento, absorvendo minhas palavras, antes de explodir em mais lágrimas. Ela se virou para o advogado, que também estava visivelmente desconfortável, e implorou para que ele fizesse algo. Mas não havia nada que pudesse ser feito. O documento de Roberto era claro, e sua vontade já estava registrada legalmente. Com orgulho ferido e sem conseguir o que queria, Clara saiu do funeral, ainda soluçando, como se tivesse sido injustiçada. Mas, para mim, não havia dúvida. Aquelas eram lágrimas de crocodilo, derramada por alguém que não sabia o que era amor ou lealdade, mas que conhecia bem o valor do dinheiro. Quando ela se foi, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por saber que, finalmente, aquele capítulo estava encerrado. E tristeza por perceber que a menina que um dia chamei de filha havia se transformado em uma estranha, movida pela ganância e pelo egoísmo. Enquanto o funeral continuava, eu sabia que, apesar de toda a dor da perda de Roberto, a dor de perder Clara havia começado muito antes. E, naquele momento, percebi que ela já não fazia parte da minha vida há muito tempo. Após o funeral de Roberto, achei que finalmente teria algum alívio, mas a dor da perda foi intensificada pela forma como a mídia retratou a situação. Os jornais focaram apenas em Clara, que havia deixado a família adotiva para viver com seus pais biológicos ricos e influentes. As manchetes a pintavam como alguém que trocou o amor e o cuidado de quem a criou por uma vida de luxo e conforto. Essa narrativa cruel transformou nossa dor em um espetáculo público, tornando ainda mais difícil lidar com os acontecimentos. Clara, sempre manipuladora, tentou usar a cobertura da mídia a seu favor. Começou a me enviar mensagens, se fazendo de vítima, dizendo que estava sofrendo, alegando que os jornais haviam distorcido sua história e que ela não era a vilã que todos imaginavam. Insistia que queria consertar as coisas, mas suas palavras pareciam vazias, principalmente considerando suas ações. Em vez de reconhecer que a ganância e a busca pela herança haviam motivado suas escolhas, ela se colocava como vítima, culpando os outros e a forma como havia sido retratada. Cada nova mensagem só reforçava minha convicção de que seu arrependimento era superficial e que a Clara de antes já não existia mais. Depois de bloquear seus contatos, pensei que finalmente teria paz. No entanto, poucos dias depois, Clara apareceu inesperadamente na minha porta. Ao ouvir a campainha, olhei pela janela e a vi parada, como se nada tivesse mudado. Fiquei sem reação, incrédula de que, após tantas tentativas fracassadas de se reaproximar, ela tivesse vindo pessoalmente. Minha primeira reação foi não abrir a porta. Eu estava exausta, emocionalmente desgastada. Mas Clara continuou insistindo, batendo e chamando meu nome. Contra meus instintos, algo dentro de mim hesitou, e, relutante, abri a porta. Clara estava visivelmente abalada, os olhos inchados de tanto chorar. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, esperando que eu dissesse algo, mas eu permaneci quieta, apenas aguardando. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Mãe, por favor, me escuta. Eu sei que errei, que fiz coisas horríveis. Eu só preciso de uma chance para me explicar, só quero que você me ouça, disse ela, com a voz trêmula. Tentei manter a calma, mas tudo o que eu queria era que ela fosse embora. Por que você está aqui, Clara? O que você quer de mim? Perguntei, tentando não deixar a frustração transparecer. Já disse tudo o que tinha para dizer. Clara respirou fundo e começou a falar. Contou que a vida com seus pais biológicos havia desmoronado, que nos últimos anos estava sozinha, tentando sobreviver. Pediu perdão, dizendo que queria reconstruir nossa relação. Mas, enquanto ela falava, eu sentia apenas cansaço. Cansaço de lidar com mais mentiras e desilusões. Foi nesse momento que decidi interrompê-la. Clara, já sei a verdade. Um amigo da família que trabalha na Receita Federal me contou tudo. Seus pais não têm mais um centavo. Eles declararam falência porque o governo bloqueou todos os bens deles por sonegação de impostos.
O rosto de Clara ficou pálido, e ela tentou balbuciar uma resposta, mas eu continuei. Agora faz sentido porque você está tão desesperada pela herança. Não é arrependimento, não é remorso. É dinheiro, Clara. Sempre foi. Ela abaixou a cabeça, visivelmente abalada, mas eu não estava disposta a voltar atrás. Você acha que, depois de tudo o que fez, basta aparecer aqui e pedir desculpas? Eu perdi o homem que amava, e você só pensa no que pode ganhar com a morte dele. Clara começou a chorar, tentando justificar suas ações. Ela respirou fundo e começou a explicar. Você tem razão, nós perdemos tudo. Meus pais, estamos sem dinheiro, sem nada. Eles declararam falência porque o governo bloqueou todos os bens deles por sonegação de impostos. Mas isso me fez perceber que dinheiro não é tudo na vida. Eu vejo isso agora. Eu só quero consertar as coisas. Olhei para Clara, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Você realmente espera que eu acredite nisso? Perguntei, minha voz firme. Se dinheiro não fosse tudo para você, então por que veio correndo atrás da herança? Você apareceu aqui porque perdeu tudo, não porque se arrependeu de verdade. Clara começou a chorar novamente, mas eu já estava decidida. Clara, quando eu olho para você agora, não vejo mais a minha filha. Vejo a pessoa que nos abandonou. Você não estava aqui quando mais precisávamos. Quando Roberto estava na cama, lutando pela vida, você escolheu não estar presente. Você nos trocou pelo que seus pais biológicos podiam te oferecer, e agora que não tem mais nada, quer voltar? Ela tentou falar, mas eu a interrompi. O tempo para a reconciliação já passou. Eu não tenho mais forças para lidar com isso. Você fez suas escolhas, e agora precisa lidar com as consequências. Clara abaixou a cabeça, suas lágrimas caindo silenciosamente. Por favor, me escuta. Eu quero fazer as coisas certas. Mas eu já havia tomado minha decisão. Não, Clara. É tarde demais. Vá embora e não me procure mais. Essa porta se fechou. Sem outra palavra, ela se virou lentamente e foi embora. Fechei a porta com um peso no peito, mas ao mesmo tempo com a certeza de que fiz o que precisava. Clara tinha dado suas costas para nós quando mais precisávamos, e agora, eu precisava seguir em frente, sem ela. Com o passar dos meses, aceitei que minha vida havia mudado para sempre. A dor pela perda de Roberto ainda estava presente, mas comecei a entender que a vida continuava, mesmo sem ele e sem Clara. O trabalho tornou-se minha âncora. Voltei ao projeto que compartilhava com Roberto, e aos poucos, recuperei meu ritmo e propósito. O apoio de amigos e familiares foi essencial, especialmente dos meus sobrinhos, que preencheram o vazio deixado por Clara. Eles me deram um senso de família que me confortou. Comecei também a cuidar de mim novamente. Caminhadas, leitura, e cozinhar nossas receitas favoritas. Pequenos gestos me ajudaram a reencontrar o controle da minha vida. Clara tornou-se uma lembrança distante, e embora o perdão ainda estivesse longe, deixei de alimentar a mágoa. A casa, antes cheia de dor, passou a trazer paz, e as memórias de Roberto me confortaram. Agora, valorizo os pequenos momentos de alegria e aprendi a viver com as feridas sem deixar que definam meu futuro. Continuo um dia de cada vez, sabendo que, de alguma forma, eu sobrevivi ao pior e posso seguir em frente. A atitude de Clara foi dolorosamente egoísta. Já a da protagonista, embora possa parecer dura para alguns, é totalmente compreensível. Ela foi profundamente magoada quando Clara a abandonou nos momentos mais difíceis, como durante a doença de Roberto. Diante dessa traição, a protagonista escolhe proteger sua paz e seguir em frente, uma decisão difícil, mas necessária para que ela possa se curar e continuar vivendo. Mas e você? O que você teria feito nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.